Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao curso de revisão de questões do TEC 2021, um curso para você, médico cardiologista, conquistar de forma definitiva o seu título de especialista em cardiologia. Eu me chamo Anderson Luiz e neste vídeo a gente vai ver duas questões do TEC, uma questão de 2020, outra de 2019. Uma questão sobre semiologia e a outra questão sobre fisiologia cardiovascular. Por falar na prova do TEC de 2020, eu estive folheando a prova e vi várias questões de hipertensão arterial sistêmica, tá? Não cheguei a contabilizar, mas eu acho que o percentual de hipertensão nessa prova de 2020 foi mais alto que em anos anteriores, né? Eu acho, né? Eu não contabilizei, eu acho, mas vi várias questões. Mas não se preocupa, eu já estou montando as aulas aí de revisão em cima das questões do TEC de hipertensão arterial sistêmica, né? A gente tem a diretriz que saiu final do ano passado, então tá ficando bacana e eu tenho certeza de que você vai gostar, tá? Então vamos lá, TEC 2020. Mulher 55 anos apresenta ao exame clínico pressão arterial 140/70, ictus do ventrículo esquerdo desviado e propulsivo, terceira bulha e sopro sistólico contínuo e suave no bordo external esquerdo e ponta, com irradiação para axila. O sopro não se altera com o ciclo respiratório e na manobra de hand grip aumenta sua intensidade. Neste caso, o diagnóstico mais provável é... Então, muito bem, né? Então, caso clínico, vamos aqui destacar os pontos importantes, tá? Então, uma paciente, né, que tem um ictus do ventrículo esquerdo desviado e propulsivo, tem uma terceira bulha e tem um sopro sistólico que ele chama de sopro sistólico contínuo. Não gostei muito dessa terminologia de sopro sistólico contínuo, porque pode confundir com sopro contínuo, né? Sopro contínuo é aquele sopro que pega toda a sístole, atravessa a segunda bulha e pega toda a diástole, né? Como o sopro da persistência do canal arterial, tá? Mas eu acho que ele quis dizer sopro sistólico em platô, né? Ou sopro holossistólico. Pega toda a sístole, tá? Então é isso que ele quis dizer, pega toda a sístole, ok? Esse sopro ele é audível, né, no bordo external esquerdo, quarto e quinto espaços intercostais, e também na ponta do coração, com irradiação para axila, tá? E o sopro aumenta de intensidade com a manobra de hand grip. Então vamos fazer aqui uma revisão bem rápida sobre os sopros sistólicos, ok? Mais à frente a gente vai ver outras questões de semiologia e a gente vai falando aí dos outros sopros. Muito bem, sopros sistólicos, né? Quanto ao período do ciclo cardíaco, o sopro sistólico ele pode ser protossistólico, meso, tele ou holossistólico, ou seja, pega toda a sístole, holossistólico. Na insuficiência mitral aguda e grave, a gente tem um sopro protossistólico em decrescendo, tá? Diferente da insuficiência mitral crônica. Na insuficiência mitral crônica, o sopro ele é holossistólico, tá? Holossistólico. Na insuficiência mitral aguda grave, o sopro é protossistólico em decrescendo, ok? Então, os sopros holossistólicos são esses que têm a configuração em platô, né? A gente encontra na insuficiência mitral crônica, como eu falei, na insuficiência tricúspide crônica também e na CIV do tipo membranosa sem hipertensão pulmonar, tá? Sem aquele fenômeno de Eisenmenger. Então, insuficiência mitral crônica, insuficiência tricúspide crônica e CIV membranosa, sem hipertensão pulmonar, a gente tem um sopro holossistólico. Ok. E na insuficiência mitral, né, a gente pode ter o comprometimento do folheto anterior ou ainda do folheto posterior. Se o comprometimento for do folheto posterior da válvula mitral, o sopro ele irradia para a região anterior do tórax, tá? Para as bases do coração. Se o comprometimento for do folheto anterior, aí o sopro irradia para o dorso, axila e dorso. Então, tomar cuidado aí para não misturar. Por quê? Ó, folheto anterior, o sopro irradia para as costas. Folheto posterior, o sopro irradia para frente, tá? E esse sopro, né, que vai para o dorso é chamado de sopro circular de Miguel Couto, tá certo? Muito bem, manobras que modificam os sopros cardíacos, né? É chamada ausculta dinâmica. Isso aí cai muito na prova do TEC, né? A gente vai ver algumas manobras, mas mais à frente a gente vai ver outras também, ok? Então, manobras que modificam sopros, né? Isso é muito importante, ok?
Então vamos lá. Manobra de valsalva e ortostatismo, né? Eu quero que isso entre como um mantra na sua cabeça. Manobra de valsalva e ortostatismo reduzem todos os sopros cardíacos, com exceção do sopro da cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva e do prolapso da válvula mitral. Então eu vou repetir o mantra. Manobra de valsalva e ortostatismo reduzem todos os sopros cardíacos, com exceção do sopro da cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva e do sopro do prolapso da válvula mitral, ok? Outras duas manobras, agachamento e hand grip, essas duas, né, são manobras que aumentam a resistência vascular sistêmica, tá? Agachamento e hand grip aumentam resistência vascular sistêmica, ok? Hand grip é também chamado aperto de mão. Aí, no caso, você pode dar uma mola como essa aí, né, de fisioterapia, para o paciente apertar. Então, hand grip e agachamento aumenta a resistência vascular sistêmica. E o que acontece com o sopro, né? Os sopros, de uma forma geral. O sopro da insuficiência aórtica e da insuficiência mitral, eles aumentam, tá? Então, o sopro da insuficiência aórtica e o sopro da insuficiência mitral aumentam. E o sopro da estenose aórtica diminui, tá? Porque como, veja só, você tem uma estenose aórtica, ou seja, já tem uma pós-carga alta, né? Faz uma manobra que aumenta ainda mais, tá, a resistência, né, vascular, ou seja, aumenta ainda mais a pós-carga. Então, o sopro da estenose aórtica diminui, ok? E da insuficiência aórtica, né, o contrário, ele aumenta. Da insuficiência mitral também aumenta, tá? Então, agachamento e hand grip são manobras que aumentam a resistência vascular sistêmica. Manobra de Rivero-Carvalho é uma manobra que a gente faz para diferenciar o sopro da insuficiência mitral do sopro da insuficiência tricúspide. Como um foco fica muito próximo um do outro, às vezes, né, ele pode contaminar aí o outro foco. E aí a gente fica na dúvida, esse sopro que eu estou escutando é um sopro holossistólico. Será que é um sopro de insuficiência mitral ou é um sopro de insuficiência tricúspide, tá? Então a gente lança a mão da manobra de Rivero-Carvalho. O que é a manobra de Rivero-Carvalho? A gente pede para o paciente fazer uma inspiração profunda, tá? Inspiração profunda, e coloca lá o esteto no foco tricúspide e fica auscultando. Se esse sopro aumentar de intensidade, tá? É insuficiência tricúspide, né? Se o sopro diminuir de intensidade, é insuficiência mitral, tá? Então, manobra de Rivero-Carvalho, inspiração profunda. Se aumenta o sopro, é insuficiência tricúspide, se diminui, insuficiência mitral. Vasodilatadores, né, como nitrito de amilo, tá? Nitrito de amilo é um vasodilatador, então reduz a resistência vascular sistêmica. Então lembra aí, manobra de hand grip e de agachamento aumenta a resistência vascular sistêmica. Vasodilatadores diminui a resistência vascular sistêmica, tá? O que acontece com o sopro da insuficiência mitral, da CIV e da insuficiência aórtica, tá? Com hand grip e com agachamento, né? A gente viu, esses sopros eles aumentam, tá? Insuficiência mitral, CIV, insuficiência aórtica, aumenta o sopro com hand grip e com agachamento. E aí o que acontece em relação aos vasodilatadores, né? Acontece o contrário, né? O vasodilatador diminui a resistência vascular sistêmica, então reduz a intensidade dos sopros da insuficiência mitral, da CIV e da insuficiência aórtica, tá? Então, o vasodilatador reduz os sopros da insuficiência mitral, CIV e da insuficiência aórtica. Muito bem, então vamos aqui voltar para a questão, né? Então, vamos ver aí as alternativas. Então, ó, é um sopro holossistólico, tá? Na ponta aqui, né, auscultado no bordo external esquerdo e na ponta do coração, irradiando para a axila, que aumenta com a manobra de hand grip, tá certo? A gente já pode aqui cortar de cara, né? A letra A, a letra B e a letra D, né? Eu vou explicar por quê. A letra A, estenose aórtica. Estenose aórtica é um sopro sistólico, só que ele é mesosistólico, crescendo e decrescendo. Aquele sopro em diamante. Esse sopro aí é um sopro holossistólico, então a estenose aórtica não pode ser. A insuficiência aórtica também não pode ser. Por quê? A insuficiência aórtica é um sopro diastólico, e no caso aí é um sopro sistólico. Então, a letra B também não pode, insuficiência aórtica não pode. E a letra D, a cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva também não pode ser. Por quê?
o sopro da cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva é igualzinho da estenose aórtica, tá? É um sopro mesosistólico em crescendo e decrescendo. A diferença é que no sopro da estenose aórtica, né, esse sopro mesosistólico crescendo e decrescendo, ele irradia para a carótida. E o sopro da cardiomiopatia obstrutiva, né, cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva, não irradia para a carótida, tá? Mas o sopro é igualzinho, né? É um sopro mesosistólico. Então a gente corta logo de cara a letra A, letra B e letra C. Então a gente fica aí com insuficiência mitral e com insuficiência tricúspide, né? Ambas as condições causam um sopro sistólico em platô, né? Holosistólico, tá? Só que aí tem uma diferença, né? O que acontece? Manobra de hand grip aumenta o sopro da insuficiência mitral, aumenta o sopro da insuficiência aórtica, tá? E reduz o sopro da estenose aórtica. Então o gabarito da questão é a letra E. TEC 2019, considerando a ação dos receptores beta-1 adrenérgicos no coração, assinale a alternativa correta. Então aqui vamos destacar os pontos importantes, né? Ele quer a ação dos receptores beta-1 adrenérgicos no coração, que é a alternativa correta. Mais uma vez aí ele cobrando do candidato conhecimento de fisiologia cardiovascular, né? Fisiologia da contratilidade miocárdica, tá? Fisiologia da contratilidade miocárdica. Então eu vou aqui trazer essa figura, eu já mostrei essa figura para você em vídeo aula anterior, só que aí eu fiz algumas complementações e eu quero que você venha aqui comigo para a tela, tá? Então vem aqui, ó. Então aqui é um miócito, tá? Então aqui a gente tem um receptor beta-adrenérgico, tá? No coração, tá? Um receptor beta-adrenérgico. Então o que acontece? As catecolaminas, quando se ligam a esse receptor aqui, ativam essa enzima adenilciclase. A adenilciclase, ela vai clivar o ATP em AMP cíclico, tá? E o AMP cíclico, ele vai ativar esses canais de cálcio, tá? E daqui para frente a gente já viu, né? O cálcio entra uma pequena quantidade aqui, tá certo? Né? Vem alguma coisa para cá, para as miofibrilas, que lembrar que o cálcio tem que participar, né, da contratilidade miocárdica. Vem um pouco para cá, só que essa quantidade é tão pequena que vem aqui que não consegue, né, promover a contração miocárdica. E aí o que acontece? A gente tem esses receptores de rianodina que fica na membrana do retículo sarcoplasmático. Aí essa pequena quantidade, quando se liga aqui, é o sinal, né, que o retículo sarcoplasmático tem para despejar no citoplasma, né, o cálcio armazenado aqui dentro do retículo sarcoplasmático. E a gente já falou disso, ele fica armazenado em duas proteínas, calsequestrina e calreticulina, tá? Então esse cálcio que vem aqui, agora sim, em grande quantidade, né, participa ativamente aqui da contração miocárdica. Uma vez que o coração contraiu, ele precisa relaxar. Aí o que acontece? O cálcio, né, ele tem que retornar para o retículo sarcoplasmático, tá? Quem faz isso é a SERCA2, é uma proteína. Pega esse cálcio aqui do citoplasma e joga aqui para dentro de novo do retículo sarcoplasmático. E a SERCA2, ela é regulada por uma outra proteína chamada fosfolamban, tá? A fosfolamban, quando está desfosforilada, inibe a SERCA2. A SERCA2 fica aqui inibida, ó. Está impedindo aqui a entrada do cálcio. Quando a fosfolamban, ela é fosforilada, aí essa inibição se desfaz e a SERCA2 pega esse cálcio aqui e joga aqui para dentro, tá? Parte do cálcio também que participou aqui da contração vem para cá e ele é o quê? Colocado para fora da célula através desse transportador aqui chamado NCX, né? Um cotransporte. Coloca uma molécula de cálcio para fora e 3 de sódio para dentro, tá? A gente viu isso aqui quando a gente falou de fisiologia cardiovascular, fisiologia da contratilidade miocárdica, tá? Então aqui, né, voltando aqui, então lembrando, as catecolaminas se ligam aqui aos receptores, né, beta-adrenérgicos, né? A adenilciclase vai clivar o ATP a AMP cíclico, tá? O AMP cíclico vai ativar aqui esses canais de cálcio aqui. E aí o que acontece, né? O AMP cíclico, ele vai se tornando o quê? Na sua forma inativa, tá? AMP cíclico inativa. Quem faz, né, essa inativação, né, é uma enzima chamada fosfodiesterase 5, tá? Fosfodiesterase 5, tá? Ela que faz a transformação do AMP cíclico ativo na sua forma inativa. E aí, ó, lembra de uma medicação inotrópica chamada milrinona? Tá, a milrinona,
inibe a fosfodiesterase 5, tá? Impedindo aí o AMP cíclico de ficar na forma inativa, ok? Então, aumenta a quantidade de AMP cíclico e aí o AMP cíclico ativa aí a entrada do cálcio na célula, tá? Então é assim que age a milrinona. A dobutamina, a noradrenalina, a dopamina age aqui, né, no receptor, são catecolaminas, atua aqui, ok? E o levosimendan, né, o levosimendan atua diretamente na miofibrila, melhorando, né, aumentando a sensibilidade da troponina C ao cálcio, tá? Então o levosimendan, né, é um sensibilizador do cálcio, por isso que também é uma droga aí inotrópica, ok? Então vamos lá, vamos voltar aqui para a questão, vamos começar de baixo para cima, tá? Vamos aqui, letra E. A estimulação beta-1 adrenérgica diminui a concentração de norepinefrina, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Norepinefrina é uma catecolamina, tá? Mas não diminui a concentração, ok? Então letra E está errada, né? Absurda. Letra D. A inibição beta-1 adrenérgica aumenta a concentração de cálcio intracelular. Não, o que aumenta a concentração de cálcio intracelular não é a inibição do receptor, né? É o agonismo do receptor, né? Ou seja, é a catecolamina se ligando ao receptor. O antagonismo, pelo contrário, reduz a quantidade de cálcio intracelular, tá certo? Então a letra D também ela está errada. Letra C. A estimulação beta-1 adrenérgica diminui a concentração de cálcio intracelular. Não diminui, aumenta, né? A gente viu que o agonismo beta-1, né, aumenta a concentração de cálcio intracelular. Então a letra C também não pode. Letra B. A estimulação beta-1 adrenérgica aumenta a síntese de monofosfato de guanosina cíclico intracelular. Toma cuidado que a gente viu, né, que o agonismo, a estimulação dos receptores beta-1 aumenta o AMP cíclico, tá? O AMP cíclico é monofosfato de adenosina. Ele tá falando aí do monofosfato de guanosina, que é o GMP cíclico, tá? Então toma cuidado aí que foi um joguinho de palavras que ele quis te pegar, tá certo? Então a letra B também não é, a letra B tá errada. Letra A. A estimulação beta-1 adrenérgica aumenta a concentração de cálcio intracelular, exatamente isso, né? Estimula receptor beta-adrenérgico, tá? A adenilciclase, né, vai clivar o ATP em AMP cíclico, o AMP cíclico vai aumentar aí, né, a concentração de cálcio intracelular através dos canais de cálcio, tá? Então o gabarito da questão é a letra A. Muito bem, chegamos ao fim de mais um vídeo do nosso curso de revisão de questões do TEC, né? Lembrar que a gente ainda está dentro do bloco de semiologia e fisiologia cardiovascular. A gente viu hoje uma questão de semiologia, a gente fez uma revisão, né, sobre os sopros sistólicos, fizemos uma revisão também sobre a fisiologia da contratilidade miocárdica. Espero que você tenha gostado, forte abraço e até a próxima!